você vai fazer prova sobre matéria e energia, fica nesse vídeo que com certeza eu vou trazer conteúdos importantes com o que é básico e necessário para você gabaritar a sua prova. Vamos começar com química. Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é a parte de matéria e energia. Primeiro vamos falar o conceito falando, eu vou escrever algumas coisas no quadro, outras coisas vou estar falando aqui com você, então você vai anotando também. Vamos lembrar o que é matéria. Matéria, o conceito é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E a gente sabe que tudo que está ao nosso redor, por exemplo, nessa sala eu tenho pincéis, eu tenho a parede, tenho o quadro, tudo isso, todos esses objetos são feitos de matérias-primas que são extraídas da natureza ou criadas de forma sintética nas indústrias. Então, o conceito de matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A gente sabe que existe a matéria-prima, que é o que vai dar origem a corpos, que são pedaços de coisas, e vão formar os objetos. Então, se a gente parar para pensar, por exemplo, a árvore é uma matéria-prima, onde a gente obtém ali tanto o caule para fazer madeira, como outras coisas para fazer o próprio papel, não é verdade? Então, a gente com a árvore, por exemplo, eu posso formar um pedaço de madeira, né? E com essa madeira eu posso formar, por exemplo, uma mesa, só para vocês entenderem de forma objetiva o que é matéria. Então, matéria, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, e a gente obtém essas matérias-primas da natureza ou de forma artificial produzida nas indústrias. E aí a gente entende que na matéria existe o quê? Os átomos, né? Lá na frente a gente vai estudar um assunto chamado modelos atômicos. Então, a matéria, ela é composta por elementos químicos que são chamados de átomos e que a gente vai falar muito sobre eles. Mas, no geral, vamos entender o seguinte. A matéria, vou apagar aqui essa parte, apaga aí também no seu quadro. A matéria, ela tem algumas propriedades. O que é que são propriedades? São algumas características que vocês precisam conhecer, né? Essas características das matérias. No geral, eu quero que vocês saibam que existem propriedades que são gerais, existem propriedades que são chamadas de específicas, e existe um outro tipo de propriedade que é chamada de organolépticas. Então, só para a gente entender, recapitular, porque eu quero que vocês entendam com muita propriedade mesmo o que é matéria. Matéria é tudo que a gente consegue extrair da natureza. A gente sabe que essas coisas que a gente extrai da natureza são compostos por elementos químicos que são chamados de átomos. E cada substância dessa tem características que são chamadas de propriedades. E a química divide essas propriedades em propriedades gerais, específicas e organolépticas. Então vamos anotar aí agora as diferenças dessas propriedades. E eu vou falar com você também qual dessas propriedades e o que você precisa saber para gabaritar a sua prova. Então, de propriedades gerais, o próprio nome diz, ó, geral. O que é geral? É o que tem em comum entre várias matérias. Então, por exemplo, isso aqui é duro, é um alumínio. Essa parede aqui é dura. Mas veja que aqui é alumínio, aqui já é outro material que é feito de cimento. Porém, eles têm propriedades semelhantes. Dureza, então, é um exemplo de propriedade geral, né? Dureza, a própria permeabilidade, ductilidade, que é a capacidade de formar fios. Então, propriedade geral é o que tem em comum entre várias matérias. Já a propriedade específica, o próprio nome está dizendo, é específico. Então você vai lembrar que é exclusivo da matéria que você está estudando. E essa sim, pode grifar aí no seu caderno, essa sim é a propriedade que mais vai cair na sua prova, que são propriedades chamadas de ponto de fusão, ponto de ebulição, que é o PE, a densidade, que inclusive a gente vai aprender a fórmula de densidade hoje, e a solubilidade, que lá na frente
Vocês vão estudar um assunto, no segundo ano do ensino médio a gente vê esse assunto que se chama soluções, que tem a ver com isso aqui. Mas para a gente entender isso aqui, antes disso eu vou falar o que é propriedade organoléptica, mas o foco dessa aula de hoje é vocês entenderem o conceito de matéria e vocês entenderem as propriedades específicas, porque elas sim caem muito em prova. As propriedades organolépticas, vocês vão anotar, que é aquela que tem a ver com, eu gosto de explicar assim, órgãos do sentido. Vai fazer com que vocês entendam de forma mais associativa. Por quê? É tudo aquilo que a gente consegue cheirar, que a gente consegue sentir, é o que a gente vê através do paladar. Por exemplo, o odor de o sabor de um ácido, de uma base. A questão está falando algo sobre o cheiro de uma substância. Então, ela está falando de propriedades organolépticas. Não cai muito em prova, porém pode cair como pegadinha na associação com o que eles mais focam. Então, vamos apagar essa parte do quadro e vamos dar sequência à nossa aula falando sobre propriedades específicas da matéria, que é o que importa para essa prova de vocês, que vai cair sobre matéria. Então, se você é calouro em química, está indo no nono ano, no primeiro ano do ensino médio, vai fazer o vestibular, tem que saber muito isso aqui, até porque no Enem isso aqui vem muito contextualizado, com coisas que acontecem no nosso cotidiano ou com objetos simples que a gente usa no dia a dia e que ele pode fazer uma associação com, por exemplo, a densidade, a solubilidade, enfim, outras coisas. Vamos lembrar então agora aqui o seguinte, vocês já sabem o que é matéria, já sabem que a matéria é extraída normalmente da natureza. A gente falou das 3 propriedades gerais, específicas e organolépticas. E agora eu vou falar para vocês os 3 estados físicos que a matéria pode ter. Lacai, nós temos 2 minutos aí só. Quais são os 3 estados físicos? O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Lembre que do sólido para líquido a gente diz que ocorre a fusão, do líquido para o gasoso a gente diz que ocorre a ebulição, do gasoso para o líquido a liquefação, também chamado de condensação, e do líquido para o sólido, solidificação. E a gente vai aprender muito mais coisas sobre isso aqui no próximo vídeo. E lembre que de sólido para gasoso a gente chama de sublimação. Então, se você quer continuar aprendendo esse tipo de conteúdo, continua aqui. No próximo vídeo você vai aprender muito mais. Eu sou a Cassiele Lopes, sou coach de estudos, mentora em concursos públicos e quero fazer de você o meu futuro aprovado.